A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava aqui refletindo, porque tem muitos irmãos que quando erram, quando pecam, eles perguntam: irmão, eu errei, eu pequei, o que devo fazer? Me ajuda. E eu sei que, apesar da palavra falar sobre isso, muitos homens de Deus também já ter pregado sobre isso, sobre esse assunto, ainda tem muitas pessoas que têm dúvidas, não sabem o que fazer, dúvidas sinceras. E eu estava refletindo, pensando sobre isso. Quando erramos, quando pecamos, o que fazer? E eu estava refletindo e lembrei de Adão. Então, a reflexão que Deus colocou no meu coração foi essa de quando erramos, quando pecamos, eu sei o que você não deve fazer. Primeiro, você não deve imitar Adão. Não imite Adão. Adão, quando comeu do fruto, o que ele fez? Ele se escondeu do Senhor. Ele se sentiu envergonhado e se escondeu. Ele se escondeu daquele que está em todos os lugares, daquele que sabe todas as coisas. E por vergonha e medo, ele se escondeu. E não devemos fazer isso. Tem muitas pessoas aí que deixaram de falar com Deus, de buscar a Deus, porque errou. E ela fica se escondendo de Deus, fugindo. E não pode fazer isso. Não se deve fazer isso. Você jamais deve fugir do Senhor, porque somente Ele pode te perdoar. Somente Ele. Se você fugir de Deus, como é que você vai ser perdoado do seu pecado? Daquilo que você fez de errado? Então, primeiro, não fuja. Não fuja como Adão fugiu. Mas eu estou envergonhado. Deus não vai me perdoar. Você sabe muito bem que em Cristo Jesus, Ele perdoa. Ele perdoa. E outra, Adão, depois que comeu do fruto, e Deus veio perguntar o que ele tinha feito, o que ele fez? Ele jogou a sua culpa para Eva. Foi a mulher que o Senhor me deste. E tem muitos que fazem isso. Erram e não aceitam que são culpados. Ficam procurando alguém para culpar, para jogar a culpa. Ah, Senhor, tem uns até que jogam a culpa em Deus. Ah, Senhor, eu caí porque o Senhor permitiu que essa tentação viesse na minha vida, que fulano entrasse na minha vida. E por isso eu caí. O Senhor sabe que eu sou fraco e deixou isso. Não adianta você tentar passar sua culpa para alguém, para algo, e muito menos para Deus. Porque Deus não tem culpa de você cair. Não tem. Deus, ele não é culpado pela sua queda. O único que é culpado pela sua queda é você mesmo, você. Adão poderia muito bem ter dito para Eva. E Eva também poderia muito bem ter dito para a serpente: não, eu não quero desse fruto. E Adão poderia ter feito a mesma coisa: não, Eva, eu não quero, eu não vou comer. O meu Senhor me falou que não era para comer, então eu não vou comer. Eva poderia ter feito isso, mas não fez. Então Adão pegou e estava transferindo a sua culpa para a mulher, para Eva. E não devemos fazer isso. Não devemos transferir a nossa culpa, o nosso erro, para alguém, para algo ou para Deus. Devemos chegar a Deus, não correr dele. Mesmo envergonhados, entristecidos por ter pecado contra o Pai, devemos chegar até Ele, não fugir, e pedir perdão. E assumir que erramos e a culpa foi nossa. Devemos falar: Senhor, eu pequei contra Ti. Perdoa-me pelo meu erro. E não tente
amaciar o teu lado, não tente. Confesse o seu erro, confesse, porque Deus é poderoso para te perdoar, o Senhor é, e Ele perdoa. Veja Davi, se você for ver o tanto que Davi errou, mas se você for olhar os salmos que Davi escreveu, muitos salmos de confissão que ele escreveu, ele fala: Senhor, eu pequei contra ti, perdoa-me. Ele confessa que ele pecou, o erro foi dele. Ele poderia muito bem falar que, igual quando ele adulterou com Batseba: ah, Senhor, aquela mulher, foi culpa dela, ela estava tomando banho em tal lugar, ela estava com esse tipo de roupa. Poderia muito bem falar isso, mas ele confessou o seu pecado a Deus, ele confessou a sua culpa, e é isso que devemos fazer: confessar a Deus o nosso erro, o nosso pecado. Então, confesse para Ele, Ele vai te perdoar. Tenha certeza disso, o Senhor te perdoa. O celular tinha parado a gravação, nem tinha percebido. Mas é isso mesmo, irmãos. Essa é a reflexão. Quando você errar, não faça como Adão, não faça. Procure fazer como Davi. Assuma a sua culpa. Peça perdão, se arrependa de verdade. Peça perdão a Deus e Ele vai te perdoar. Ele vai. O Senhor vai te perdoar. Então, quando erramos, não devemos fugir de Deus, mas correr para Ele, arrependidos, entristecidos e clamando por perdão, porque no sangue de Jesus Cristo temos o perdão. Deus te perdoa. Irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.